e a gente já vai dar continuidade diretamente às atividades do 29º Fórum da Liberdade, anunciando o painel Anatomia do Estado. Chamo ao palco os debatedores Luiz Alberto Lacage Herrera, Winnie Caminha e Adriano Gianturco. Este painel também tem duração de 1 hora e 20 minutos, devem ser mantidas as mesmas orientações dos painéis anteriores, relembrando que cada painelista tem 20 minutos para a sua exposição. A partir deste momento, tão logo tomem os seus lugares, nós teremos nesse painel Anatomia do Estado, a mediação do diretor de formação do Instituto de Estudos Empresariais, Paulo Fux. Paulo, boa tarde, bom trabalho. Boa tarde, senhoras e senhores. Inspirado no livro Anatomia do Estado, de Murray Rothbard, libertário americano, trataremos nesse painel da natureza do Estado e das consequências da sua intervenção na vida do indivíduo. Buscaremos discutir questionamentos como: a corrupção é inerente a governos? A sociedade é o Estado? As organizações políticas representam os interesses da sociedade? Pessoas boas podem fazer a diferença atuando dentro do Estado? Essas e outras perguntas serão debatidas. Gostaríamos de propor também a discussão em torno do seguinte ponto: o Estado, ao deter o monopólio da violência e da coerção, pode ser uma ferramenta muito poderosa para impor agendas que seus líderes acreditam serem importantes. No Brasil, por exemplo, temos a Agência Nacional de Cinema, a Ancine, que no dia 31 de dezembro de 2014, percebam a data, 31 de dezembro, decretou a quantidade de salas que um cinema pode exibir dos filmes chamados blockbusters. Tudo isso para supostamente promover o cinema nacional. Não estaria essa visão em total confronto com a propriedade privada dos empresários e com a vontade dos consumidores de verem aquilo que eles desejam? Em outras palavras, quando analisamos o comportamento do Estado, esse tipo de intervenção é a regra ou é a exceção? Para dar início às exposições do painel Anatomia do Estado, convido a fazer o uso da palavra o senhor Luiz Alberto Lacage Herrera. Ex-presidente do Uruguai, advogado e político, também ocupou o cargo de deputado e senador. Foi premiado com doutor honoris causa da Universidade Hebraica de Jerusalém, Universidade Complutense, Espanha, Universidade Nacional do Paraguai e Universidade Autônoma de Guadalajara. Condecorado pelos governos de Argentina, Brasil, Paraguay, Ecuador, Chile, Espanha y Inglaterra. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Pablo. Gracias a todos ustedes. Cuando veo tanta gente joven interesada por estos temas, como dijo muy bien Tuto Quiroga, el presidente Quiroga, es excepcional para nuestras conferencias hablar delante de tanta gente y sobre todo de una calidad de gente como son ustedes que tienen el tesoro de la juventud. Me imagino que dentro de 20 años quizás alguno de ustedes es el presidente del Brasil o el gobernador del estado de Río Grande del Sur, y me gustaría mucho que alguna de las ideas que los lleven a esa decisión sean de este seminario. Decía Pablo en una carta que mandó sobre el tema, e decía: a corrupção é inerente aos governos, a sociedade e ao Estado, as organizações políticas representam os interesses da sociedade. Entonces yo pensaba hacer 3 comentarios. Uno sobre el concepto de libertad desde el punto de vista de Occidente, que es algo que tenemos que recuperar, el término Occidente. Luego, sobre el poder en la sociedad actual. Y luego, el dinero y la política y las empresas. Entonces, empezamos. Hablar de Occidente parece un poco de Guerra Fría, ¿no es cierto? Occidente, el mundo comunista. No, no se trata de eso. Se trata de que tenemos que recuperar el sentido de lo que es nuestra civilización judeo-greco-romano-cristiana. El concepto de libertad que nosotros manejamos y que es el que está por encima de todas estas discusiones, tiene ese origen en el libre albedrío que trae la cultura religiosa de Israel y del cual somos nosotros continuadores, es decir, la libertad como principio.
Claro está, no la libertad de las bestias de los campos, como decía Juan Pablo II. Él decía que la libertad del hombre no era como la de las bestias de los campos, sino que era una libertad regida por la razón, es decir, limitada, aunque la palabra queda fea, regida por la razón. Y en materia de organización humana, la razón está encarnada en la ley. Por eso nosotros, desde el punto de vista de la realidad, tenemos que analizar ese tipo de libertad. Ayn Rand decía en una frase de sus trabajos, soy romántica en el sentido de que presento al hombre como debería ser, soy realista en el sentido de que lo sitúo aquí y ahora en este mundo. Nosotros los dirigentes políticos somos aquí y ahora, somos de la realidad, que es la base de toda construcción verdadera. Las teorías anarquistas, las teorías de la libertad sin freno no son nada más que teorías filosóficas o imaginación. Nosotros tenemos que reivindicar la existencia de un Estado que está regido por el Estado de Derecho. Y ese de Estado, tal como lo concebimos nosotros, tiene que ser democrático, representativo y legítimo. No solamente legítimo en el origen, sino legítimo en el ejercicio del poder. Puede haber, como ha habido en Venezuela, legitimidad de origen, pero no ha habido legitimidad de ejercicio. Por tanto, ese concepto de la libertad nosotros lo tenemos que manejar como la base de lo que tenemos que pensar como Estado. ¿Qué representatividad tiene la sociedad en los regímenes actuales sociales, en las organizaciones sociales? Tenemos que decir que en este momento del siglo XXI la presencia del poder en la sociedad está pulverizado, está multiplicado. Un problema que tiene la sociedad actual es la cantidad de centros de poder que hay dentro de la sociedad. Uno dice el poder, dice poder ejecutivo, legislativo, judicial, sí, pero desde siempre y ahora también el dinero, la fuerza armada, los medios de comunicación, las religiones y qué decir de las redes sociales. O sea que vemos hoy que en la sociedad actual hay tantos centros de poder frente a los cuales el Estado democrático está débil. Y si agregamos que en muchas partes del mundo hay centros de poder ilegítimos, como es el narcotráfico, ¿quién puede dudar de que en determinados países de América el narcotráfico es un centro de poder? Por ello es que tenemos que pensar que a la pregunta de Pablo tenemos nosotros que contestarla diciendo, todos los centros de poder legítimos ejercen la libertad de la que hablábamos nosotros. Todos esos centros de poder, sea la CNN, la Red de Globo, sea la religión evangélica, sean las grandes empresas, sean los sindicatos, sabemos que ejercen parte del poder. La única que nos presenta interrogantes todavía es las redes sociales. Es así que son en algo el sueño del anarquista, son en algo la democracia total, pero tenemos que señalar que la responsabilidad prácticamente no existe en ese ejercicio de la libertad de tramitar a través de las redes. Y entonces le falta a ese concepto de la libertad la responsabilidad que, como veíamos y para nosotros en el mundo de Occidente, es el compañero inseparable de la libertad. Libertad, responsabilidad, accountability, como les gusta decir a los
norteamericanos. ¿Qué le pasa entonces a ese Estado que lo representan Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y debajo toda esa cantidad de centros de poder, grandes, chicos? Ese Estado que es democrático y que para ser democrático tiene que ser votado, es el que tenemos que rescatar. Siempre es más fácil representar intereses. ¿Por qué? Porque el que es agricultor, el que es maestro, por ejemplo, vive todos los días de su vida alrededor de los problemas de la agricultura, de la enseñanza. Es decir, el mundo para ellos se ve desde ese punto de vista. El agricultor contra los impuestos, el agricultor que llueve poco, que llueve mucho, eso no es tema de gobierno, de los tratados de comercio, la maestra, el profesor, de que el presupuesto y los orzamentos no alcanzan, que los edificios, los planes de estudio. Es decir, son unidades naturales para el individuo. Frente a eso, el pobre Estado democrático tiene que venir a decir, no, yo soy el que les pido que vengan como ciudadanos. Y yo les digo, yo nunca he visto un ciudadano y no van a verlo nunca ustedes. Ustedes van a ver un maestro que ejerce la ciudadanía. Van a ver un agricultor que cada 5 años, cada 2 años, cada 4 años se pone el traje, vota y después vuelve a ser un agricultor. Entonces, a la pregunta sobre la representación de la sociedad, tenemos que buscarle una respuesta que tiene que equilibrar la autenticidad de las representaciones sindicales y empresariales y al mismo tiempo algo que pueda abarcarlas a todas. Entonces uno piensa, el común denominador que los partidos políticos y el sistema político tiene que usar es muy tenue, pero tenemos que decir que no hay otro sistema. No hay otro sistema para que en la urna los votos valgan igual. Alguien va a decir, no deberían valer igual. Bueno, sobre eso hay una cantidad de teorías, pero mientras tanto no aparezca otro sistema, es el único sistema que nosotros, los amantes de la libertad, tenemos que defender. Y ese Estado que surge del voto del ciudadano tiene como vehículo a los partidos políticos. Y tenemos que salvar y defender a los partidos políticos que son los garantes del Estado de Derecho y los que estructuran y canalizan la sociedad libre en la que queremos vivir. Voy al tercer punto, que es política y dinero, y el dinero en la sociedad actual. En mi país, que somos 2.400.000 votantes, es decir, un barrio de San Pablo, en la elección pasada se gastaron más de 20 millones de dólares para elegir el gobierno, lo que gastaron los partidos, ¿no es cierto? 10 dólares, digamos, para redondear por cada voto. A mí me parece que esto es inmoral y que esto acerca los problemas al tema político toda vez que una campaña electoral tenga este costo. Hemos propuesto un proyecto de ley cuando yo era senador, que fui hasta febrero del año pasado. He propuesto un proyecto de ley eliminando absolutamente la propaganda de televisión y radio y permitiendo el uso de las televisoras del Estado, de las radios del Estado o de tiempo de cadena nacional pago por el Estado para que los candidatos expliquen sus ideas. No hagan propaganda con cantito y lo que hacen los publicistas que me hacen Photoshop y me hacen aparecer joven y flaco. No, que venga y me explique esa persona qué quiere hacer con lo que me pide, qué va a hacer con lo que yo le presto
Yo presto el poder cada 5 años y me tienen que explicar para qué lo piden prestado. Con obligación de presentar los candidatos a presidente, no un libro gordo así de programas de gobierno, 4 hojas de computadora con su promesa y su compromiso electoral. Tenemos que eliminar la tentación de que haya dinero grande de por medio en las campañas electorales. Y no les voy a explicar a ustedes los problemas que eso puede traer. Los ha traído en mi país, que es un país de gente honesta. Los ha traído en mi país, que es un país donde no existe prácticamente la corrupción. Entonces tenemos que salvar el sistema democrático que es el garante de la libertad y en el cual los partidos políticos son esenciales, de la tentación de que yo influencio con dinero la campaña electoral. Y esto nos lleva, y no quiero parecer filósofo porque no soy, al tema de la codicia. Ustedes no sé si se han parado a reflexionar por qué está la FIFA, los sindicatos, los partidos políticos, todo empapado de corrupción y que dinero para acá y millones para allá. ¿Por qué hubo la crisis que hubo en la bolsa y en el mercado de Nueva York con los derivativos, las segundas hipotecas? Estamos viviendo un tiempo de materialismo sin antecedentes. Estamos en una crisis de valores, que es la peor de las crisis que puede vivir la sociedad. Y sobre todo, y repito el concepto, la sociedad de Occidente, la de los valores, repito, judeo, greco, romano, cristiano, la que defiende la personalidad humana, que defiende al individuo, que defiende la libertad como principio, todo eso está en cuestión, cuando no en derrota, por la codicia. ¿Qué ha pasado? Todo se compra, todo se vende, todo hay que tenerlo. Porque el lucro, como se ha dicho varias veces acá, es necesario y sano. ¿Quién mueve al mundo? Lo mueven los individuos, pero también lo que los individuos representan. Y el lucro, el sano lucro, es uno de los motores. El buen salario es uno de los motores que mueven la economía del mundo, la economía de las naciones. Pero hoy las corporaciones han licuado la presencia del accionista. Los Chief Executive Officers son monarcas que tienen unos sueldos estelares, que tienen un severance pay, un despido de $1 billón, de $500 millones, de $100 millones. Y aquella teoría de que la democracia se ejercía dentro de las corporaciones, hoy no es cierta. Si asociamos a esto la presencia de los fondos de pensiones, que tienen miles de millones de dólares, y cuyos Chief Executive Officers pueden, invirtiendo o no invirtiendo, cambiar la dirección de una economía mediana por la magnitud del dinero que manejan, tenemos que también decir que se ha desvirtuado el capitalismo responsable, que es el que nosotros tenemos que defender. La sociedad anónima, la corporation, es una de las grandes creaciones jurídico-culturales de Occidente. Que yo con este papel pueda ser parte dueño de Yahoo o de las compañías estas o de la General Motors, voy a hablar en términos antiguos, es una maravilla. Y que yo pueda eso venderlo libremente, es una maravilla. Ahora, se ha corrompido porque no hay control de los propietarios. Ustedes me dirán, son 1 millón de propietarios, son 2 millones, bueno, pero la teoría era que yo propietario, porque tengo esto aquí, puedo saber cómo va mi compañía, puedo influenciar al executive officer o al directorio de la compañía.
pero la codicia y este sistema de desdemocratización del capital han hecho un enorme daño. Por lo tanto, estas tres ideas que ustedes ven que yo he manejado, recuperar el concepto de la libertad propia del mundo de Occidente, que no es la del Oriente, que no es la de la China, que no es la de los islámicos, es propio del Occidente. Y es el concepto de libertad que se basa en el libre albedrío que Dios nos reconoce. La sociedad donde el poder está tan diseminado, pero que no tenemos otra manera de conducirla que a través de la democracia, que es la única que permite que el maestro y el agricultor tengan un punto de vista común, tiene que basarse en partidos políticos independientes del dinero para achicar el campo de la corrupción. Ustedes me dirán, $1 millón es lo mismo que $10, ¿sí? La corrupción no se mide por el quantum, pero no hay duda de que eliminando el costo de llegar a ser diputado federal, gobernador del Estado o presidente de la República, vamos a achicar el campo de la tentación que trae a través de la codicia, que tenemos que reconocerla como una fuerza tremenda en este mundo materialista. Por tanto, y todo esto se resume en que tenemos que volver a los valores, y esos valores son los que en nuestro tiempo se enseñaban en las escuelas, se enseñaban en el liceo, pero se enseñan con el ejemplo. Por eso la sociedad necesita una renovación de clases dirigentes. Y esa renovación se produce si ustedes resuelven participar. Si ustedes son espectadores, no hay renovación. Los invito entonces a meterse en la vida política, a arriesgarse. Candidato, sí. Asesor, sí. Ministro, sí. Ayudar a la política y a los políticos. Acercarle puntos de vista. La sociedad es muy compleja hoy. Nadie puede saber todo lo que necesita un presidente para poder presidir. Ayuden a los políticos, no los dejen solos. Y si pueden, conviértanse ustedes también desde la alcaldía, desde el vereador hasta el senador o presidente de la República, en agentes de su propio destino. La indiferencia es un pecado contra el Espíritu Santo. La indiferencia es siempre culpable. Yo creo que nosotros tenemos que recuperar el sentido de la participación, porque, como dice la parábola de los talentos, un día me van a pedir cuenta de lo que me dieron y cómo lo utilicé. Muchas gracias. Agradecemos a participação inicial do senhor Luiz Lacage Herrera e a seguir ouviremos a senhora Unie Caminha. Unie é advogada, doutora em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo, professora titular da Universidade de Fortaleza e adjunta da Universidade Federal do Ceará, membro da Comissão de Juristas da Câmara dos Deputados e do Senado para o novo Código Comercial. Com a palavra, Unie Caminha. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao comitê organizador pelo convite. É a primeira vez que eu venho a esse fórum. Saudar meus companheiros de mesa e pedir desculpas também, porque eu trouxe uma lembrancinha do Ceará para vocês, que foi um vírus. Espero que ele não sobreviva da Caatinga aos Pampas, mas não posso garantir nada, porque cearense tende a se espalhar pelo mundo, né? Não sei se vocês sabem disso. Então, talvez eu interrompa algumas vezes para tossir. Bom, é uma alegria para mim ver tantas mentes brilhantes pensando a liberdade e uma honra poder falar para um público que preza tanto a liberdade quanto eu. Eu fico bem mais à vontade do que de costume, porque no meio em que eu transito, os meus colegas tendem, na verdade, a querer agigantar o Estado a um custo enorme para cada um deles e cada um de nós. Meus colegas advogados, juristas, pouco pensam em custos ou incentivos quando pensam direito, o que é uma pena.
ponto central da minha fala hoje é explicar uma parte muito específica da anatomia do Estado, que é o direito, e mais especificamente o direito comercial. E eu vou tentar ser convincente para esse público, porque eu vou tratar de um assunto no qual estou trabalhando agora, na verdade, há 3 anos, que é um código comercial novo para o nosso país. Bom, como esse evento eu sei que é multidisciplinar, eu não preciso ninguém sair correndo nem colocar os fones de ouvido, que eu não vou entrar em tecnicidade acerca do código, porque eu sei que todo mundo dormiria, e aqui o ambiente está ótimo, né? Bom, eu pretendo falar, na verdade, por que dentro de um Estado em que já há tanta lei, tanto regulamento, e que o sistema jurídico já é tão caótico, por que eu, uma liberal, convicta e furiosa, como dizem os meus amigos, estou defendendo a existência de um código? Bom, óbvio que a origem, a escolha dessa fala tem uma origem óbvia. Eu estou trabalhando no código. Tem sido uma experiência muito interessante para mim, que não tem nenhum traquejo político. Os que me conhecem, os que foram meus alunos, eu sou advogada e professora, e não sou exatamente uma pessoa política, né? E trabalhar com outros juristas, com políticos, nossa, com empresários de setores contrapostos, e, mesmo assim, tem sido realmente uma experiência enriquecedora. Eu não sei por que me chamaram, na verdade, eu fiquei em dúvida, porque o primeiro contato que eu tive com o código, me pediram para falar sobre ele na Assembleia Legislativa do Ceará, e eu, como diz lá no Ceará, esculhambei o projeto. Assim, eu não fiz um elogio, só falei mal do projeto, e, por algum motivo, me chamaram, mesmo assim, para compor a comissão no Senado. Vários colegas me criticaram e disseram que era um absurdo, que eu não deveria ir, mas eu pensei o contrário, assim como falou o palestrante que me antecedeu, eu pensei que me omitir faria com que o código saísse exatamente como eu não queria, e que, se eu pudesse, ao menos, ser uma voz dissonante ali, entre aquelas pessoas, eu já teria, pelo menos, alguma função. E assim fui. Vocês vejam que alguns teóricos, a gente estuda isso na Faculdade de Direito, tendem a explicar o direito como um fenômeno anterior ao Estado, que não pressupõe uma organização, mas sim a relação espontânea entre indivíduos e comunidades e nações. Atualmente, na verdade, o direito quase que se confunde com o Estado, né? Constitui uma relação um tanto tautológica. Por um lado, o Estado legitima o sistema jurídico e o próprio direito legitima o poder do Estado. Bom, eu não vou falar do direito de uma maneira geral, né, com minha firme propósito de mantê-los acordados, mas desse ramo do direito que regula a atividade econômica, que é o direito comercial. É interessante que, no caso do direito comercial, a relação com o Estado ela não é tão clara, porque é o único ramo do direito que realmente, comprovadamente, é um tanto rebelde. Ele nasceu espontaneamente das relações entre empresários. É bem mais novo do que o seu primo mais velho, bem mais velho, o direito civil, e, obviamente, totalmente diferente dos ramos do direito público, como direito administrativo, tributário, constitucional. E, na Idade Média, quando começou a florescer o comércio, os pequenos comerciantes, à medida que seus comércios e suas indústrias, suas empresas, suas atividades econômicas cresciam, sentiram a necessidade de estabelecer algumas responsabilidades e alguns institutos, como títulos de crédito, contratos, pareciam contratos de seguro, contratos de transporte, compra e venda, e criaram sua legislação própria, que só a eles interessava, só eles se submetiam, e o Estado não tinha nada a ver com isso. Interessante que esses institutos existem até hoje, simplesmente porque funcionam, foram criados pelas pessoas que usavam. Só que, com o declínio da organização política e econômica da Idade Média, o que aconteceu é que os Estados nacionais acabaram por abarcar o direito comercial, principalmente nas grandes codificações, como a francesa, o Código de Comércio francês, os grandes códigos liberais oitocentistas. Mesmo assim, o direito comercial continuou sendo um direito voltado para os empresários, para os comerciantes, os mercadores, como eram chamados na época. Nós, aqui no Brasil, tivemos um código comercial bem antes de um código civil. Dom Pedro foi muito inteligente, em 1850, ele criou um código comercial que foi feito por comerciantes. Gente, desde 1850, e nós ainda temos uma grande parte dele em vigor, que é a parte de direito marítimo. Que outra lei a gente consegue identificar que esteja em vigor desde essa época? Eu não me lembro de nenhuma, se alguém puder me corrigir.
Mas o fato é que o código era até bom, mas ele foi sendo retalhado e ele foi sendo revogado aos poucos e substituído por novas legislações, mas, durante mais de um século, nós mantivemos a tradição das relações entre os empresários, as relações empresariais, serem um tanto apartadas das outras relações, como as de direito civil, as do direito do consumidor e direito do trabalho, até porque há uma dinâmica própria nessas relações, uma dinâmica na qual, o quão mais ausente o Estado esteja, melhor. Pois bem, eis que, no meio de tudo isso, em 1988, surge uma Constituição de índole extremamente intervencionista, que, no final das contas, inseriu em seu texto uma multiplicidade de direitos erigidos à categoria de fundamentais, num sem número de princípios, sem um conteúdo muito claro, que acabaram por fundar uma era de direitos sem destinatários especificados, ou que seriam oponíveis contra todos e qualquer um, contra qualquer um de nós. De repente, nós surgimos com um monte de direitos e, obviamente, em contrapartida, com um monte de deveres. A tendência global dos sistemas jurídicos moldados em princípios abertos se concretizou no Brasil com a Carta de 1988 e frutificou nas legislações infraconstitucionais que vieram a seguir. Assim, além dos princípios e normas constitucionais, que já são muitos, a Lei de Defesa do Consumidor, conhecida como Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, tantas outras leis que foram filhotes dessa Constituição, foram muito generosos em distribuir direitos por meio de regras e princípios nem sempre bem determinados. Alguns mais atentos podem ter notado o meu tom de crítica a essa prodigalidade legislativa do nosso país e devem estar se perguntando, né? Por que, então, precisamos de outro código? Pelo amor de Deus, isso é uma maluquice, um código comercial. Explico. Bom, em 2002, com a entrada em vigor da Constituição do Brasil, com a entrada em vigor do Código Civil, houve quem entendesse que o direito privado no Brasil se unificou. Então, estaria no mesmo livro e submetido aos mesmos princípios todas as relações e contratos entre empresários e também as brigas de vizinho, briga entre pai, mãe, pai, filho e filho, testamento, herança, fruta que cai em que lado do muro, achamento do tesouro, junto com títulos de crédito, operações de crédito, contratos empresariais, todas as regras sobre sociedades, como empreender, tudo isso no mesmo balaio de gato. Ou seja, nós tivemos uma combinação bombástica entre a absurda judicialização de tudo que aconteceu no Brasil, ou seja, essa enxurrada de direitos da Constituição, essa nossa Constituição tão romântica da primavera, e uma ausência de princípios próprios que salvaguardasse a atividade empresarial e a regulação da economia. A cereja do bolo é um poder judiciário que não preza por decisões uniformes e com uma tendência um tanto Robin Hood. Existe, inclusive, algumas pesquisas acerca do Poder Judiciário feitas por economistas. Eu prefiro as pesquisas sobre o Judiciário feitas por economistas. Com meus alunos de mestrado, eu sempre peço para consultar os números. E a pesquisa era muito interessante, foi feita com todas as estratificações do Judiciário. E a pergunta é, qual o senhor acha que é o seu papel? De outro lado, foi feito para a população, qual o senhor acha que é o papel do Poder Judiciário? A grande maioria da população entende que a função do Poder Judiciário é aplicar a lei e fazer com que as pessoas cumpram as suas promessas, feitas por meio de contratos. Já os juízes não entendiam assim. Entendiam que a sua função era fazer justiça social. Oi? Calma. O senhor está aqui, o senhor não é legislador, o senhor não foi eleito, né? Ninguém votou no senhor, o senhor fez um concurso público, então, a rigor, o senhor tinha que pegar a lei e aplicar. Prometi, não cumpriu, opa. Então, gerar uma certa segurança jurídica para que se pudesse empreender. Não é assim que eles se veem, eles acham que foram erigidos a algum tipo de entidade mítica que tem que fazer justiça social. É um perigo isso. Bom, essa insegurança jurídica... Essa insegurança jurídica, ela gera, obviamente, incentivos negativos a empreendedores. Com menos empreendedores, a gente tem menos concorrência. Menos concorrência gera aumento de preço, gera queda de qualidade, é o óbvio, isso aqui é a seleção adversa. Tudo péssimo para o mercado.
E tudo isso gera mais judicialização, ou seja, é um ciclo vicioso. E é visível esse ciclo em quase todos os indicadores que o nosso ambiente regulatório é hostil para investimento. Se você olhar, os índices foram apresentados aqui, o Doing Business, o Índice de Liberdade Econômica, da Heritage Foundation, Índice de Proteção de Direitos de Propriedade. Eu tive com uma comitiva do Código Comercial, no final do ano passado, no Banco Mundial, na Heritage Foundation, no Fórum Econômico Mundial, vendo e destrinchando, e foi até muito educativo para mim, destrinchar como é que são feitos esses índices, e vendo, de verdade, o que é que nós poderíamos colocar num Código Comercial para melhorar esse ambiente, para fazer com que as pessoas, e eu vejo isso na minha sala de aula de graduação, é muito triste. Eu pergunto, tipo, o que é que vocês querem ser quando crescer? Vocês querem ser despesa ou receita? A maioria ainda quer ser despesa. A maioria quer fazer concurso público, e o Estado é despesa, o Estado não gera nada. Então, eu fico pensando, estatisticamente, se mais da metade dos meus alunos querem ser despesa, quem é que vai pagar por isso, né? Quem é que segura o mundo nas costas? E nessas... Eu sou especialista em direito comercial. Todo o meu estudo acadêmico, mestrado, doutorado, especialização e advocacia, eu vejo o drama das empresas de perto, porque eu advogo para empresas, e eu tenho consciência de que grande parte da má qualidade da nossa foto para o mundo vem, na verdade, do nosso sistema tributário, que é caótico, da nossa legislação trabalhista, que é uma cópia da Carta del Lavoro do Mussolini, é uma carta fascista. Mas o que eu, dentro da comissão de juristas, puder fazer, e eu já fiquei com uma fama de faladeira e reclamona na comissão, o que puder ser feito dentro desse código, eu pretendo fazer, dentro do que eu possa fazer. E, ainda assim, nós temos muito a melhorar dentro da área do direito comercial. Eu vejo como advogado pequenos déspotas em juntas comerciais, repartições, tribunais, impondo suas vontades e caprichos àqueles que tentam empreender. E quanto mais nós estamos sujeitos a esses pequenos déspotas, mais corrupção existe. A ideia do código é bem simples: menos intervenção do Estado nos negócios, na atividade econômica. Bom, mesmo tendo essa boa intenção, ele é um calhamaço de papel, gente, não se espantem. Ele tem quase 800 artigos. Isso não é contraditório? Certa vez, quando eu estava em um evento do qual eu tratava do conteúdo do código, não, o que a gente está fazendo aqui, um economista muito famoso no Brasil pegou o documento no qual tinham compilado o código e disse: já não gostei porque é muito grande. Essa é uma crítica pertinente. E seria mais pertinente se nós estivéssemos em algum outro lugar do mundo. Porque, a rigor, nas primeiras lições do direito, quando você entra na faculdade de direito, nós aprendemos assim: o que não é proibido está permitido. Parece meio óbvio. Mas, com mais de 20 anos advogando e dando aula nessa área, eu cheguei à conclusão que a gente inverteu as coisas. Eu não deveria precisar de uma lei para dizer que você pode inovar, criar um novo produto, um novo serviço, criar um novo modelo de negócios. O Uber está aí para provar isso. Não era preciso ter nada escrito para que você pudesse fazer isso. Então, se a ideia do código é trazer de volta a essência do direito comercial, ou seja, um direito que é basicamente espontâneo, por que diabos eu preciso de quase 800 artigos? Foi aí que eu resolvi, e, na verdade, eu entendi, que eu estava numa comissão com várias outras pessoas, e eu resolvi usar o código contra o Estado. Ou seja, o código é grande, ele está cheio de artigos permitindo que se faça alguma coisa. A rigor, os empresários é que deveriam resolver como que desenvolvem os seus negócios, se vai ser uma sociedade com responsabilidade limitada, se é uma responsabilidade com um sócio só, com 20, com 30, com 40, se o tipo de contrato. Então, basicamente, se um dia vocês tiverem interesse e disposição para ler o código, vocês vão ver que sempre está: o contrato tal se configura dessa maneira, ou não, ou da maneira que as partes quiserem.
Porque, por melhor que se escreva, por melhor que se entenda a legislação, eu cheguei à conclusão que a gente pode ser mal interpretado. Sempre pode vir um membro do Ministério Público, sempre pode vir um juiz e dizer, não, mas aqui é a função social da propriedade, aqui é o princípio da dignidade da pessoa, ou o que seja, para desconsiderar o que alguém tentou construir. E, por isso, que nós colocamos os modelos e dizemos, ou não, ou faça da maneira como você quiser. É uma estratégia. Bom, não deixa de ser... Bom, então, no final, esse código, para quem tiver curiosidade, na verdade, ficou uma coisa curiosa, porque nós temos um projeto no Senado e um na Câmara. Está ótimo, porque ninguém está prestando atenção nele. Eu adorei. Ele foi entregue, o relatório geral, quem não entender muito de processo legislativo, eu não entendia nada. Eu praticamente fui educada nesses últimos 3 anos de como funciona a nossa Câmara e o nosso Senado. É interessante conhecer. Você, no começo, fica um pouco de medo, mas depois você acostuma, como aquele monstro que mora dentro do seu armário, a sua infância toda. Mas o do Senado foi entregue e o da Câmara está bem mais adiantado, mas o teor dos dois é muito similar, o que nos dá uma esperança de que ocorra da maneira mais rápida possível. E o presidente da Comissão Especial da Câmara está muito animado, com uma coisa muito boa. Ele também é empresário, ele quer ver o código aprovado. Foi entregue o relatório geral, ou seja, o relator geral entregou o relatório geral no dia 1º de março. E esse código provavelmente será votado em maio na comissão para ir para plenário. Quem tiver curiosidade de ler ao menos a primeira página do relatório vai ver que a frase que abre o relatório é uma frase do Milton Friedman. Quem diria? Num relatório que foi apresentado por um deputado da nossa Câmara, é aberto com uma frase do Milton Friedman. E é com espírito de liberdade, de escolha, que eu espero que essa legislação possa ajudar o Brasil. Senhores, eu sei que leis não resolvem problemas. Pessoas resolvem problemas. Mas elas ajudam, atrapalham, claro, nós temos consciência de que elas atrapalham, nós temos aí um sem número de exemplos de que atrapalham, né? Dentro da anatomia do Estado, eu diria que as leis poderiam ser como vasos capilares, como vasos sanguíneos que levam determinadas informações a todas essas partes do Estado. Elas ajudam, elas podem criar incentivos positivos, incentivos negativos a certas condutas. E, em certa medida, as leis também educam. Porque, a partir do momento que um juiz, um legislador infraconstitucional ou um aplicador do direito vê que o empresário pode, sim, usar da sua criatividade e do seu sentido de inovação para formatar o seu negócio da melhor maneira, eles tendem a intervir menos. Pelo menos é isso que esperamos, né? Caso seja aprovado da maneira como foi proposto, e pelo menos próximo disso, eu sei que nós vamos enfrentar lobbies fortíssimos e podemos ser derrotados em muitas coisas, mas, se for aprovado, eu espero, sim, que esse código, que foi tão bem pensado e passou pela mão de pessoas tão mais capazes do que eu, traga uma mudança na mentalidade do nosso setor produtivo e uma melhora para que se produza mais no país. Estou à disposição para perguntas. Muito obrigada. Agradecemos a participação inicial da senhora Winnie Caminha no painel e convidamos a fazer o uso da palavra o painelista Adriano Janturco. Adriano Janturco é cientista político do IBMEC, Minas Gerais, tem PhD em Teoria Política e Econômica pela Universidade de Gênova, autor de publicações sobre Bruno Leone, Israel Kirzner, abstencionismo, votos brancos e nulos, publicou artigos na Folha de São Paulo, Estadão, Estados de Minas, Correio Brasiliense e também em Ela Estampa, Il Tempo e The Freeman. Com a palavra, o senhor Adriano Janturco. Obrigado. Boa tarde. Eu me lembro ainda quando participei e assisti ao primeiro fórum, alguns anos atrás, quando me mudei para o Brasil. Fiquei positivamente chocado com o tamanho, com as coerências das posições e com a força e a coragem do discurso. É uma honra poder falar aqui hoje, ter sido convidado, agradeço.
Nestes meses, nós estamos assistindo a uma grave crise política. Mensalão, Petrolão, Lava Jato, Caixa 2, pedaladas fiscais, corrupção, uso privado de cargos políticos, etc. A caixa de Pandora se abriu e orelha nu. As pessoas ficam atônitas e indignadas. Isso porque as expectativas eram muito altas. Isso porque a teoria política estava errada. Isso me preocupa. E não os fenômenos políticos que estamos assistindo, mas a percepção e o choque que as pessoas têm. Nós temos uma escolha. A escolha é entre nos surpreender, nos indignar e reclamar, ou estudar, analisar, entender e conseguir prever. Os jornalistas me perguntam às vezes com quem a Dilma vai fazer acordo, Cunha, a Cátia Abreu, o Temer, etc. Todas essas relações, negociações entre uma pessoa e uma outra. O que eu chamo de fofoca de alto nível. Quem deve ir atrás destes detalhes são exatamente os jornalistas. Os cientistas políticos, nós não fazemos isso. Nós fazemos outras coisas. Esses casos específicos. Nós analisamos de forma científica, descritiva, objetiva e tentamos derivar algumas leis, algumas regularidades, assim como existem na economia. Existe a lei da demanda e da oferta, existe a lei da ação humana, a lei do mínimo esforço, e existem leis científicas objetivamente demonstráveis na ciência política também. Me parece que o estatuto da ciência política atualmente seja muito baixo. As pessoas acham que se trata de opiniões, de achismo, enquanto, na verdade, tem muitas coisas objetivamente demonstráveis. Eu vou tentar mostrar o que nós fazemos em termos de pesquisa científica, etc., aproveitando desta crise política, da situação atual. Vou tentar mostrar de forma mais divulgativa, que possa entreter mais vocês. Pedaladas fiscais. Vamos ver como começa essa história. Pedaladas fiscais. Se trata de um aumento de gasto sem ter dinheiro, jogando a conta para os bancos estatais para esconder um rombo bilionário. Não se trata de esqueceu de pagar a conta, está pagando atrasada. É uma fraude fiscal eleitoral. É gravíssimo, juridicamente. É gravíssimo juridicamente, politicamente e economicamente. Mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista político, da ciência política, é simplesmente das várias formas de fazer o que nós chamamos de political business cycle, um ciclo político-econômico. Ou seja, o governo tenta estimular a economia artificialmente logo antes das eleições para aparentar uma situação positiva que não existe e depois jogar a conta para depois e nós vamos bancar tudo. Existem formas também legais de fazer a mesma coisa. Por exemplo, em agosto, pouco antes das eleições, 2014, pouco antes das eleições, o Banco Central injetou 25 bilhões de reais na economia, mais de 4 vezes o tamanho das pedaladas fiscais. Só que é perfeitamente legal, é chamada política monetária keynesiana e ninguém reclama. Na verdade, essas são simplesmente formas que o incumbente, o candidato que já está no cargo, pode usar, se aproveitar um uso privado da máquina estatal para se manter no cargo e ganhar as eleições. Corrupção. Vários casos de corrupção, as pessoas se indignam, se escandalizam e protestam. Tentando ver alguns casos, quais foram os focos destes casos de corrupção atuais, com certeza as empresas estatais como a Petrobras se destacam. Se trata de desvios, de contratos milionários, licitações, desviando bilhões e bilhões de reais. Mas, ao mesmo tempo, por quanto possa nos tocar na nossa moralidade, no nosso bolso, na literatura científica é algo perfeitamente normal. Os economistas sabem que as empresas estatais são alvo, no mundo inteiro, na história, de clientelismo, favoritismo, nepotismo, ineficiência e corrupção. O homem nasce, se reproduz e morre, as empresas estatais nascem, roubam e fracassam. A corrupção deriva de um sistema onde se criam problemas para vender soluções.
um sistema onde precisamos de autorizações e licenças para fazer qualquer coisa. Um sistema muito burocrático, muito regulamentado, com muita concentração de poder na mão de poucos. É o que o americano O'Rourke sintetiza falando. Quando é o legislador a decidir o que se pode comprar e vender, a primeira coisa que será vendida e comprada será o legislador. Os empresários, esta ideia que o político é bom, essa ideia que é o dinheiro que corrompe a política, né? Parafraseando Rousseau, esta ideia segundo a qual o político é bom, é o empresário que o corrompe, está objetivamente errada. O empresário compra o político porque o político tem algo a vender. Compra o burocrata porque tem algo a vender. É exatamente invertido. A corrupção é a consequência de um sistema que não funciona, de um sistema que incentiva comportamentos perversos. A corrupção é só o sintoma de um sistema que não funciona. A doença se chama intervencionismo, estatismo, Estado, política. Temos que tirar, para achar uma solução, nós temos que tirar poder das mãos de poucos e devolver à sociedade. Só assim podemos agir à raiz do problema e não no sintoma, com falsas soluções de curto prazo. Mas as pessoas com estes casos de corrupção se escandalizam, protestam e vão à rua. Ao mesmo tempo, Lula vem sendo investigado e como se resolve isso em política? Obviamente, se escapa da justiça de nós comuns mortais para ir para o chamado fórum privilegiado, onde terá juízes nomeados pela oligarquia política mesmo. É basicamente justiça privada entre eles. Vale relembrar que o tal de fórum privilegiado, no STF, entre 130 casos avaliados, todos os políticos foram absolvidos até hoje. No STJ, em 483 casos, teve só 5 condenações. Ou seja, se trata de um uso privado de cargos estatais, enquanto nós ainda acreditamos que cargos políticos cumpram alguma função pública ou social. As pessoas protestam, indignadas com este uso privado da política, e quando você vê protestos ou participa com os protestos daquele dia em Brasília, nas várias capitais do Brasil, você entende rapidamente 3 coisas. Por que a capital foi transferida do Rio para o Brasília? Porque senão teria tido milhões de pessoas cercando o palácio. Tem uma literatura muito vasta, muito ampla sobre isso, até o Meira Pena tem um livro quando mudam as capitais. As capitais ficam longe do povo para ficar longe das pressões. Você entende por que querem nos desarmar? Porque senão também teria ficado muito pior a situação. E se você observar com atenção esta foto, ou lembra um pouco dos eventos, você vê quem de verdade defende o exército e de quem. Defende o palácio, defende o príncipe, defende o governante do governado. Entende aí qual é a verdadeira função do exército. Como sempre foi na história, na verdade. Os exércitos servem para conquistar novos territórios, novos povos e extrair impostos destes povos. E depois protegê-los para continuar a extrair impostos. Os historiadores e analistas da história militar sabem muito bem, mas nós continuamos sonhando com outras coisas. Ao mesmo tempo, durante os protestos, dentro do castelo, os deputados cheiram votos e começam a gritar fora PT, fora Dilma, e começam as negociações, partidos que saem, ministros que começam a ameaçar, o PMDB gradualmente sai do governo. Do outro lado, o governo, para tentar manter o apoio dos próprios fiéis, radicaliza o discurso. Começa a falar é golpe, começam as ameaças do movimento sem terra dentro do Planalto, algo gravíssimo, mas ao mesmo tempo que a ciência política explica, de forma muito simples. Isso se trata simplesmente, por exemplo, do teorema do eleitor mediano. O que explica o teorema do eleitor mediano é que as pessoas se colocam, se posicionam em um eixo entre extrema esquerda e extrema direita, simplificando assim, mas a maioria das pessoas está no meio.
E aí o que acontece? Quando um partido quer ganhar mais votos, tem que se deslocar, se moderando e convergendo para o centro. Mas quando este mesmo partido perde o apoio deste votante mediano, moderado, a única coisa que tem para fazer agora é voltar aos próprios fiéis, extremistas, que o que querem ouvir é exatamente um discurso mais radical. A fala é golpe, claramente não é uma descrição. É simplesmente uma chamada às armas. Do outro lado, para poder ganhar o apoio da oligarquia política, que é o que conta, são os votos que contam no final para o governo se manter no cargo, começa uma compra-venda de votos. Está se falando atrás dos bastidores de R$1 milhão por voto, está se falando hoje, isso que foi algumas semanas atrás, hoje está se falando de 38 bilhões de reais que o governo estaria gastando para manter o apoio, incluindo a dívida com os estados que está perdoando, esquecendo, mas pouco atrás nos falaram que não tinha dinheiro para fazer nada, para fazer os programas sociais. Nós esquecemos, na verdade, parece algo novo, algo diferente, algo só deste momento de crise política, quando, na verdade, nós esquecemos que, para formar um governo, para formar uma base aliada, para formar uma coalizão, é exatamente assim que se faz sempre, em qualquer época. É uma questão de negociações entre partidos, facções, grupos, bancadas, etc., etc. Mas as pessoas acreditam, querem acreditar que a política vise o bem comum, a vontade geral, o interesse público e outras coisas deste tipo. Por exemplo, pensando que existam anjos em Brasília, unicórnios e arco-íris, uma visão romântica, ingênua, idealista da política. Gente, vamos parar de ter uma visão infantil da política e vamos ter uma visão adulta. Mas as pessoas continuam achando que o Estado seja um ente coletivo, abstrato, superior, quase místico. Quando, na verdade, o pior de todos os males é exatamente o coletivismo. As ciências sociais mostram que o Estado não existe, não é um ente coletivo, abstrato, superior, etc. As ciências sociais mostram que o Estado não existe, que são pessoas, indivíduos e pessoas com ambições, com interesses privados, comuns mortais, como nós, nem mais nem menos. Pessoas, e se nós agimos como no nosso dia a dia, visando o nosso bem, comprando o melhor produto como consumidores, fazendo uma análise custo-benefícios, ou tentando lucrar como vendedores, produtores, empresários, não há motivo pelo qual acreditar que, no momento no qual depois entramos na esfera política, começamos a pensar no bem comum. Eu penso no meu interesse quando compro, quando vendo, quando ajo na economia, na esfera privada, depois vou votar, vou para a urna e, bum, aperto o botão e o bem comum desce dentro de mim, os anjos, os unicórnios. Isso simplesmente não existe, é ridículo. Né? Não se vira santo em política, muito pelo contrário. Para concluir, desculpe. A política é um jogo de poderes. Lobismo, ameaças, traições, pressões, guerra, corrupção, taxação, regulamentação em cima da vida dos outros. E quem trabalha com o Estado sabe do que estamos falando. Os outros continuam sonhando. E tudo isso com nosso dinheiro, o que gera um mecanismo de incentivos absolutamente perverso. É a grande ficção através da qual todo mundo quer viver às custas de todo mundo, pedindo subsídios, privilégios, direitos sociais às custas dos outros, acreditando que nós estamos beneficiando enquanto o sistema é bancado por nós. Para concluir, e espero, para não se surpreender mais com estes fenômenos políticos que não são só do Brasil, só da América Latina, só deste momento histórico, etc.,
e para tentar entender de forma analítica, objetiva, descritiva, e para tentar, daqui para frente, conseguir prever estes fenômenos políticos, existem vários autores, várias escolas de pensamento muito boas que podem nos ajudar. A escola do realismo político, com Machiavelli, Freund, Mill, Schmitt, a Public Choice, a escola da escolha pública, com Buchanan, Tallock e outros autores, a maior e a melhor de todas as escolas de pensamento, a escola austríaca, com Mises, Hayek e Rothbard, tem uma abordagem basicamente, fortemente descritiva, mais que prescritiva. Falam do que é e não do que deveria ser. Em filosofia política, os autores se estuda, basicamente, como a política deveria ser na mente de Kant, Hegel, Tocqueville, Montesquieu, Constant, Marx, Smith, etc. E como deveria ser segundo nós, leigos, etc. Rousseau, Hobbes, Locke, falam do tal de contrato social. Mas até os contratualistas falam explicitamente que o contrato social é uma metáfora, é um desejo, uma prescrição que o Estado deveria cumprir o contrato social, deveria se ocupar do bem comum. Eu estou ainda esperando uma cópia do meu contrato social para ver onde está a minha assinatura. Ao contrário da filosofia política, em ciência política, nós fazemos algo bem mais simples, mais descritivo, mais cru. Nós ocupamos de descrever como a política funciona, como o Estado nasce de fato, e não de uma metáfora. E há um consenso na ciência política segundo o qual, historicamente falando, factualmente falando, o Estado surge da violência, da guerra, da conquista, do sangue, ferro e fogo. Se trata de bandos armados, minorias organizadas que tomam o poder em cima de maiorias desorganizadas. É um sistema, é um mecanismo de cima para baixo, top-down, e não um sistema voluntário, espontâneo, de baixo para cima, pacífico, etc. Se nós acreditamos no contrato social, se nós acreditamos que o Estado vem de nós, se nós acreditamos que se trata de um processo de baixo para cima, se nós acreditamos que se trata de um processo espontâneo, aí significa que os índios pediram para ser conquistados e mortos. Significa que nós, sicilianos, pedimos para que a família real de Turim conquistasse a Sicília, invadisse todo o resto da Itália e unificasse a Itália. Significa que os judeus são culpados pelo Holocausto. Significa que nós quebramos a Petrobras. Significa que nós fizemos as pedradas fiscais. Significa que nós nomeamos Lula ministro. Significa que nós quebramos a economia, que nós geramos essa crise. Obviamente não é assim, muito pelo contrário. O Estado não somos nós, o Estado são eles. Obrigado. Agradecemos a participação inicial do senhor Adriano Janturco no painel e imediatamente iniciaremos a sessão de perguntas. Senhor Lacage, o senhor foi presidente do Uruguai e tentou reformar o país. Enfrentaste grupos de pressão ao tentar vender parte das estatais. Como um governo reformista para o bem pode ganhar a disputa política? Repito. O senhor foi presidente do Uruguai e tentou reformar o país. Está vendo? Tentou reformar o país. Enfrentaste grupos de pressão ao tentar vender parte das estatais. Como um governo reformista para o bem pode ganhar a disputa política contra esses grupos organizados?
Gracias. Sí, yo quiero recordarles que cuando yo fui presidente me tocó ser presidente sin mayoría parlamentaria y en una circunstancia muy difícil, 130% de inflación, 7% de déficit medido sobre el producto y éramos el segundo gobierno después de la dictadura, o sea, en un clima, fue la primera elección realmente libre donde participó todo el mundo que quiso. Tuvimos, por lo tanto, que ir cosiendo, surciendo cada mayoría para cada proyecto de ley y cada presupuesto, porque estábamos en minoría. Yo creo que los logros que se consiguieron en el primer año, que fue un ajuste fiscal muy fuerte, nosotros de 7% de déficit en el año 89 pasamos a superávit en el año 93. Fue porque había temor a la crisis. 130% de inflación da pavura, da miedo. Y entonces nosotros logramos entrar en un círculo virtuoso que llevó de 130 a 42 en el último año de gobierno nuestro, pero a los 4 años estaba en 9%, es decir, el país ingresó en el círculo virtuoso para derrotar la inflación. Prohibimos esos ingresos a la administración pública. Frente a los grupos, ¿cuáles eran ellos? En el Uruguay es muy fuerte el sindicalismo que ahora es socio del Frente Amplio y sus hombres van del sindicato al partido, del partido al sindicato. Ustedes conocen la receta. Yo creo que los gobiernos tienen que usar mucho la comunicación y una comunicación que sea profesional en el medio, es decir, en la ejecución, pero que informe muy claramente a la población de lo que está pasando. Y yo creo que esto todavía le queda al gobernante democrático como fuerza. Ir a la televisión, llamar a la gente a que escuche. Ustedes me dirán, claro, con 130 de inflación todo el mundo entiende, con 10 a lo mejor no. Yo les cuento cómo fue el asunto mío. Y creo que no logramos del todo la comunicación, porque al segundo año de gobierno aprobamos la ley de empresas públicas, que no era de privatización absoluta, era 40% del capital de las empresas quedaba en manos del Estado, 8% quedaba en poder de los trabajadores y 52% sí se enajenaba. Entonces eran empresas mixtas. Nosotros no tuvimos la capacidad de explicar esto al detalle y tuvimos una tremenda derrota, 72% de votos contra 28%. Pero creo que la manera de enfrentar desde el poder político es ir a la gente, saltar por encima de la estructura política y ir a hablar a la gente. Por eso es muy importante que en el Uruguay desde el año 96 hay segunda vuelta. ¿Por qué hicimos segunda vuelta? Yo fui uno que apoyé. Porque antes con la ley de lemas, la gente que me votaba a mí era un 20-22%. Después se juntaban los otros candidatos del partido, pero con otros candidatos, y ganábamos. Pero de cada 5 personas, solamente una quería que yo fuera presidente. Esa base tan pequeña debilita la presidencia. Y entonces la segunda vuelta está hecha para que el presidente que salga de segunda vuelta diga: yo tengo la mayoría, o por lo menos la mitad más uno que me acompañan. Y eso le da fuerza para dirigirse a esa mayoría. Entonces, creo que el mecanismo es un mecanismo democrático, muy moderno,
Hoy con las redes sociales, no sé, yo pertenezco al otro mundo anterior a las redes sociales. Cuando yo era presidente no había teléfono celular, cuando yo era presidente no había internet. Ustedes creerán que yo fui presidente en la época del hielo. No. Fui presidente hace 20 años. Entonces hoy día puede haber cambiado. También digo, y con esto termino, que a mí los presidentes que están en el Twitter me parece que hacen striptease político. El presidente fecha boca, habla poco, pero hable cuando hace falta. Lei. Winnie, mesmo uma Constituição como a americana, que foi a mais eficiente em barrar o poder do governo federal, ainda assim foi corrompida e hoje o Estado americano transformou-se em um Leviatã. Fazendo até essa comparativa com o novo Código Comercial, qual é a maneira que acredita ser possível uma Constituição efetivamente barrar o crescimento do Estado? Bom, eu vou citar um grande poeta, meu conterrâneo, cearense, o Capistrano de Abreu, que perguntaram a ele qual que seria a Constituição ideal. Ele disse que com 2 artigos resolveria o problema, que é exatamente dizendo que todo brasileiro vai ter vergonha na cara, e o segundo artigo era revogam-se as disposições em contrário. Pronto. Seria maravilhoso no mundo se nós pudéssemos fazer isso. Mas o problema, a nossa Constituição em si é um problema. Ela é grande, ela é prolixa, ela envereda em assuntos que nenhuma Constituição deveria enveredar. Ela dá como se direitos nascessem em árvores e como se existisse almoço grátis, direitos a todos. Mas o grande problema, e eu ouvi aqui uma palestra anterior, infelizmente eu cheguei exatamente, infelizmente ou felizmente, eu queria ter feito desde o começo, mas eu cheguei exatamente nesse ponto. O problema está nos olhos de quem lê. A Constituição americana, veja, ela teve poucas emendas, ela passou por pouquíssimas modificações, e ela é muito longeva. A nossa passou por várias emendas, mas não se emendou. E a crítica que se fez aqui aos nossos intelectuais e às pessoas que estudam, e eu vejo isso porque eu vivo na academia, pelo menos metade do meu tempo eu vivo na academia e outra metade eu sou advogada, eu sou um tanto esquizofrênica, e eu vejo isso na academia. O problema está nos olhos de quem lê. E é um problema se escrever leis, e eu estou passando por isso agora, quando você fica imaginando o que passa pela cabeça, o que passará pela cabeça do intérprete aplicador do direito quando ele for efetivamente aplicar. Então, eu ainda acho que o problema maior, a nossa Constituição é muito ruim. Por mim, eu gostaria muito que ela sumisse, ou sei lá, se nós pudéssemos estalar os dedos e ela mudar ou ser modificada de maneira muito fácil, mais fácil, mas não é possível. Mas se nós conseguimos apenas, pelo menos, mudar o tipo de interpretação que se dá às nossas leis, se os nossos estudantes dos cursos de direito já preparassem o profissional do direito com outra mentalidade, que não a que eu vejo, infelizmente, e não é só, eu realmente tenho dado aulas em outras universidades, em outros estados, e eu vejo que é uma coisa disseminada, o tipo de interpretação que se quer aplicar no direito. Acho que o colega aqui pode também atestar o que eu estou dizendo, mas é verdade. Claro, a nossa Constituição em si dá muitas armas, vamos chamar o inimigo, mas se nós começarmos a entender o direito como um limite ao poder do Estado e não como instrumento para dizer o que nós podemos fazer, isso é muito mais importante do que destruir essa Constituição e promulgar uma outra, essa ideal proposta pelo Capistrano de Abreu. Obrigada. Adriano, depois da sua explanação, a pergunta que muitos devem ter ficado é: o que devemos fazer, então? Pois é, eu não queria deixar a plateia com uma mensagem muito negativa. Não sei, assim, a primeira resposta é: quem sou eu para falar o que vocês têm que fazer? Eu penso para mim. Cada um pensa assim para si, eu acho que já isso resolveria muitos problemas. Se eu
não sei, muitas vezes me fazem esta pergunta, né? Implícita nesta pergunta eu vejo a visão segundo a qual temos que fazer algo em conjunto e talvez algo em conjunto tem que ser na área política, né? Discordo totalmente. Eu tento ser um bom marido, um bom pai, um bom professor, uma boa pessoa, um bom amigo, etc. Se todo mundo fizesse isso, não teria muitos problemas para resolver. Se os meninos arrumassem a cama, ajudassem os pais, etc., não precisaria depois ir para a rua protestar contra a corrupção. Então, esta ideia que a solução vem do empenho público, político, coletivo, da participação, discordo totalmente. Não existe sociedade, não existe país que evoluiu, que progrediu, que floresceu desta forma. Todo mundo, todos os países do mundo evoluíram, ficaram mais ricos, mais prósperos, puderam dar mais bens ou melhora de vida aos próprios filhos. Por quê? Porque as pessoas trabalhavam, produziam com ética ao trabalho, ética do dever, senso de responsabilidade e criavam os filhos com estes valores. Todas as sociedades do mundo evoluíram desta forma. Depois, o problema que acontece é que os filhos dessas pessoas trabalhadoras, com ética da responsabilidade, etc., ficam meio mimados, riquinhos, filhos de papai, bem acostumados, né? E negam os valores iniciais que permitiram esta mudança. Então, acredito que o que temos que fazer é, o Estado tem que parar de atrapalhar, tem que parar de dar incentivos perversos. E cada um de nós fazer a própria parte, no privado. Senhor Lacage, na América Latina ficou demonstrado que a ideologia socialista não funciona. Reiteradamente. Por que você acha que as pessoas no Uruguai seguem votando nos partidos de izquierda? En mi país tenemos los partidos políticos más antiguos del mundo. Este año, el Partido Nacional y el Partido Colorado vamos a cumplir 180 años. Somos los partidos más antiguos del mundo. ¿Qué hizo de esos partidos tan longevos que eran representaciones, cortes verticales de la sociedad? ¿Qué quiere decir corte vertical? Que en los dos había ricos y pobres, académicos y analfabetos, comerciante, comerciante, maestra, maestra, agricultor, agricultor. Un corte que tenía algún desvío en alguno de esos estamentos. Pero los partidos políticos del Uruguay eran como las varillas de acero dentro de concreto. No se ven, pero le daban solidez y flexibilidad a la estructura social, que son dos virtudes que pueden ser contemporáneas. Se puede ser flexible y ser fuerte. Esos partidos vivieron una vida muy particular. El Partido Colorado, 93 años en el poder, seguido. Un siglo en el poder. Y el mío, fuera del poder, un siglo. Eso recién se cambió en 1959, en el 62 y cuando yo fui presidente en el 89. 3 veces hemos ganado después. ¿Qué pasó con la sociedad uruguaya? La sociedad uruguaya, a través de un sistema social muy avanzado, de una presencia estatal, diría que enfermiza, porque desde la pesca, fábrica de perfumes, fábrica de alcoholes, prácticamente todo quiso hacer el Estado, fue generando lo que decía Jan Turco, de que las otras generaciones ya no tienen los valores de los inmigrantes. ¿Cuál fue el gran empuje que tuvo, por lo menos el Río de la Plata, pero seguramente el sur de Brasil también? Fue el essor, como dicen los franceses, el empuje de la inmigración de fin del siglo XIX, principio del siglo XX. Ese era el elemento ideal para hacer país, porque no tenía
límite para las horas de trabajo, porque tenía una familia sólida y quería que el hijo estuviera mejor que el padre. Por eso Argentina y Uruguay tienen su momento más fantástico económica y socialmente, fin del siglo XIX, principio del siglo XX. No había regulaciones laborales, no había Estado, o había el mínimo y el país avanzaba mucho. Los hijos y nietos ya entran en este socialismo de Estado que en el Uruguay amortiguó dos cosas. Para bien amortiguó las diferencias hacia abajo. Para mal es que nadie quiere tener emprendimientos. Preguntado a los muchachos de los liceos, ¿qué quieren ser en el futuro? Cuando se les mencionó empresarios, 7% solamente. Es decir, se perdió el hambre, el empuje que tenía aquel inmigrante de llegar y para llegar trabajar lo que fuera necesario. Se quedó sin levadura el pan del Uruguay. A esa sociedad que estaba cambiando en ese sentido, aparece primero el Partido Socialista, 1911, luego el Partido Comunista como una separación del socialismo en los años 20, pero sigue siendo una presencia de 5%, 6%, 7% en las elecciones. La crisis que se vive en el 50 y tantos hace que el Partido Nacional pueda ganar la elección, pero el gran empuje lo da el Frente Amplio cuando se forma, que está formado por comunismo, socialismo y algunas agrupaciones coloradas, vallistas, que se separan del Partido Colorado. ¿Cuál es el empuje más grande? La presencia del sindicato. Igual que en Inglaterra, ustedes recuerdan que el Labour Party fue formado por las unions, es decir, quiso tener un instrumento desde el sindicato hacia la política. Bueno, el Frente Amplio lo crea el CNT, la Corporación de Trabajadores, en el año 67. Y luego siguen votando una presencia en el 71 del 12%, importante. El gran empuje se lo da al Frente Amplio de la dictadura militar, porque convierte en víctimas, y muchos de ellos fueron víctimas. Yo también, yo estuve con la cabeza tapada unos cuantos días y también tuve bomba del amigo Mujica y los Tupamaros, así que he estado de los dos lados de la parte fea, pero sale de la dictadura con una enorme fuerza y a los partidos legales tradicionales se les corta durante 12 años la acción política. Y en los partidos nuestros es mucho de transmisión de padres a hijos, de recuerdos, de ideas, de programas. Y entonces sí, el Frente Amplio empieza a votar en el año 89, cuando me eligen a mi presidente, ya eligen la intendencia, o sea, el gobernador de Montevideo, al doctor Tabaré Vázquez. Y ahí ya ponen un pie en el poder y hacen una máquina política que era la envidia de los partidos tradicionales, que éramos bastante buenos para eso también. Entonces, a partir de que gana Montevideo era inevitable ese triunfo. Y coinciden con la prosperidad más grande del siglo, de 100 años, con los precios más altos. Fíjense que el Producto Bruto del Uruguay cuando yo era presidente eran 10.000 millones de dólares. Y rápidamente llegó a 30, 35 mil. Entonces, con ese impresionante aumento de riqueza, los buenos precios, el Frente Amplio hizo lo que hacen los gobiernos populistas, es decir, una enorme distribución de dinero a través de aumentos de sueldos, a través de bolsas. Bueno, Bolsa Familia es un ejemplo al lado de lo que pasa en mi país. Al que le dan en Uruguay no le piden nada que haga cambio. Lleva el dinero y embora. Por lo menos acá se pide si va a la escuela, si va al médico, ¿no? Bueno, entonces esa máquina y que la gente buscaba después de la crisis del año 2, que fue tremenda, una opción trajo al Frente Amplio. La permanencia para mí es por la prosperidad y un gobierno de mano abierta. La crisis que ha empezado ahora
se lo va a llevar, me parece, dentro de 4 años. Agradeço aos 3 painelistas e assim encerramos o painel. Obrigado.